profeta surgiu entre nós, se mostrou. É Deus que seu povo visita, seu povo, meu Deus, visitou. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: Se queres, tenho o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: Não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou, como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora em lugares desertos. E de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, nesta liturgia do sexto domingo do tempo comum, a palavra de Deus vem nos dar a certeza da presença de Deus na vida dos seus filhos e filhas, na vida do seu povo. Vemos então a ação de Deus em favor daquele que necessita. Na primeira leitura, vemos então o exemplo do leproso. No Antigo Testamento, aqui do livro do Levítico, capítulo 13, vemos então esse texto que fala da ação de Deus em favor do leproso. Nós sabemos que a lepra, hoje não, já tem cura quando se descobre que está com a doença no início, tem cura. Mas naquela época não. E não era só a questão física que fazia ou que trazia o sofrimento a quem era acometido com essa doença. Era também a dor da exclusão. Quem era leproso era excluído do convívio social. Então isso também era uma outra dor muito forte também, que afastava o doente da presença do seu povo. Até da família, se vivia isolado. Era alguém que estava fora, não se devia nem se aproximar. Imagine se comunicar com quem era acometido desta doença. E o exemplo então deste leproso, do Antigo Testamento, mostra então a proximidade de Deus com o seu povo, de maneira especial com aqueles que mais necessitam. Planificando também esta ação de Deus na história, no Antigo Testamento, no Evangelho, Jesus então também mostra a ação de Deus em favor do necessitado. Aquele que também estava doente, procurou o Senhor,
e foi então atendido naquilo que estava necessitando. Se queres, pode curar-me. Foram as palavras que aquele se dirigiu, ou com as quais aquele se dirigiu ao Senhor Jesus. E a resposta de imediato: eu quero. Fica curado. Depois, olhando outros evangelhos, outras passagens da ação de Jesus, ele vai dizer que veio a sua vinda enviado pelo Pai, foi para trazer saúde aos doentes. Eu vim para aqueles que necessitam, aqueles que estão doentes. Não quer dizer que aqueles que não estão doentes estão também isentos da presença de Deus. Não. É porque quem está curado, quem não sofre, quem não padece dessas situações, se firme cada vez mais no caminho. Quando Jesus disse que veio para aqueles que necessitam, é justamente porque aqueles que não necessitam devem se firmarem no caminho, e aqueles que necessitam devem então também fazer parte desse povo de Deus. A palavra de Deus é para nós este contentamento, trazendo para a nossa vida, para a nossa realidade. Nós vivemos num tempo, estamos vivendo num tempo justamente também de exclusão. Também de exclusão. Por isso que nós devemos então estar atentos e pedir a Deus sempre esta força para que a nossa consciência se firme cada vez mais no intuito de caminhar como filhos e filhas de Deus, fazendo uma sociedade que congrega, uma sociedade que traz para perto, uma sociedade que contempla a possibilidade de vida para todos. O reino de Deus é isso. O reino de Deus é assim. Nós não devemos desanimar diante das dificuldades que podem nos afastar desta possibilidade. Ou então trazer o desânimo para a nossa vida e não buscarmos aquilo que de fato é necessário para nos congregarmos como filhos e filhas de Deus numa única família. Isso serve para todos os aspectos da nossa vida, social, econômico, religioso, político e assim por diante. Por isso, irmãos e irmãs, nós cristãos católicos, a cada dia que Deus nos dá, devemos nos deixar guiar por essa luz, que é a palavra de Deus. Nós rezamos, cantamos agora há pouco no Salmo, ou o Salmo 31, justamente isso. Nunca devemos esquecer aquilo que nós cantamos no Salmo. O Senhor é para mim, é para nós, alegria e refúgio. Alegria e refúgio. E aí as estrofes então contemplam aquilo que é a realidade do ser humano, as limitações, os desafios, as fraquezas, mas também a firmeza de querer continuar, de querer buscar a ajuda e a força que está em Deus, que vem de Deus e que Deus quer dar para nós. Façamos então como nos ensina São Paulo, quando escreve então aos Coríntios, que é justamente a segunda leitura da missa de hoje, quando o apóstolo fala justamente que nós devemos então colocar em primeiro lugar na nossa vida essa luz que é Deus. Devemos ser imitadores do Senhor Jesus Cristo. Ele se coloca como exemplo, e de fato ele é um exemplo de fé para nós. Quem conhece a história de São Paulo sabe que ele fez uma mudança, uma transformação radical na sua vida e se tornou então luz, exemplo para todos os cristãos. Diz ele, as palavras do próprio apóstolo: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Mas por que ele diz isso? Ele escreve aos Coríntios: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Esta é justamente a finalidade.
Porque a nossa vida, irmãos e irmãs, pertence a Deus. Esta pertença, e aí nosso Deus é muito bom, que nos deixa livre para fazermos as nossas escolhas. Daí nós chamamos de opção fundamental, uma escolha fundamental para a nossa vida. Eu quero então permanecer junto de Deus, eu quero estar próximo de Deus. Se sim, devo seguir então esses ensinamentos. Mas então há a possibilidade também de dizer não. E aqui vou dizer algo que parece um pouco arrogância. Não é? Tem uma coisa que Deus não vai conseguir. Deus pode tudo. É absoluto, é Deus. Se não pudesse, não era Deus. Mas uma coisa ele não vai conseguir: que todos os seres humanos se salvem. Não vai, infelizmente. Justamente por essa liberdade e opção fundamental na vida. Justamente por isso. Daí que a palavra de Deus é para nós luz, ensinamento, sabedoria. E nós devemos então buscar a cada dia que Deus nos dá, nos ensina São Paulo, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Porque Deus quer justamente a nossa felicidade, quer justamente a nossa realização, já aqui, como pessoa, como gente, e se planificar no reino de Deus. Então, caros irmãos e irmãs, que esta semana, que se inicia agora, no domingo, possa ser então iluminados por essa luz de Deus. E nós possamos, a cada dia que nos dá durante esta semana, tirar um tempo. E agora nós não podemos dizer que não temos tempo, porque essa pandemia nos obriga a ficarmos então isolados. Tempo agora a gente tem de sobra para dedicar um tempo, um pouco do tempo, a escutar a Deus, a sua palavra. Que esta bênção que você está recebendo agora, na Eucaristia, chegue à sua casa, pelos seus ouvidos, pela sua boca, pelo seu coração. E se instale também lá junto dos seus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.